Exatamente, Beto. Você esqueceu apenas de citar aquele cara que leva a bola para jogar futebol, né? Ninguém escolhe ele para jogar, ele fala: se eu não jogar, eu levo a bola embora porque ela é minha, né? Entre aqueles termos que você citou de chutar o tabuleiro, mexer as peças. De fato, Beto, houve uma tentativa de levar a bola embora para casa, houve uma tentativa de chutar os tabuleiros, né? De trocar as peças. Mas desde quando começou esse processo, que a gente já percebia nos discursos do Bolsonaro em 2021, por exemplo, aquele discurso na Paulista, né? Quando ele chegou a chamar um ministro do Supremo de canalha, que poderia acontecer uma tentativa. E eu, desde aquele período, já falava: o alto comando militar não vai aceitar entrar numa aventura dessas, justamente por causa das repercussões de 64. E eu imagino que eles pensando nisso, os dois comandantes, né, da aeronáutica do Exército, né, que é a maior força, realmente não embarcaram, apenas o almirante, é, que eu não me lembro o nome dele, embarcou, falou que colocaria seus soldados à disposição do Bolsonaro, e sem o exército a gente sabe que é muito difícil você promover uma situação dessas, né? O Bolsonaro, um pouco antes da posse do Lula, viajou, achando que o 8 de janeiro iria trazê-lo de volta, né? Por uma intervenção militar, não trouxe, e agora ele está sendo responsabilidade, todas as informações estão sendo novamente mostradas, né? E foi muito importante ter aberto o sigilo, ter levantado o sigilo desses depoimentos para ver que a situação realmente era muito mais séria do que a gente imaginava, né? Do que a gente pressentia. Agora, cabe, de fato, uma atuação da justiça, né, dos investigadores, para responsabilizar os envolvidos diretos, né? Nesse caso do ex-presidente, até os militares, generais, coronéis, né? Brigadeiros não, almirantes e é, é, militares da reserva que participaram disso, né? É evidente que a discussão vai longe. Já tem todas as provas praticamente, né? Já não são circunstanciais mais, né? São provas fáticas, provas inclusive documentais com aquela minuta, né? E também provas de testemunhas oculares, né? Isso que é muito importante também. E mas os ministros do STF estão vendo que não é um momento, por exemplo, de prender o Bolsonaro. Eles não consideram a hora apropriada para isso. Eu posso até discordar dessa opinião dos ministros, mas entendo que também uma prisão dele agora poderia insuflar os seus seguidores, que voltariam a novamente se recompor, né? Então, veja bem, não é possível a gente levar adiante essas questões sem que se comece as punições, né? Os inquéritos estão sendo encerrados, né? E eu acho que o mais grave de tudo isso, e agora é uma outra questão, né? É justamente a ordem que o presidente Lula deu para não se comentar sobre o 31 de março. Ou seja, ele não quer que ninguém relembre, que ninguém fale. Então, ele está tentando apagar essa história como uma forma de chegar mais perto dos militares, mas isso não é o ideal. Quando a gente tenta apagar uma parte da nossa história, nós estamos fazendo com que haja uma possibilidade dessa história repetir. Está errado o presidente Lula, ele não pode fazer isso, ele não deve fazer isso. O 31 de março deve ser
lembrado por aquilo que aconteceu, pelas suas vítimas, por tudo que nós passamos durante 21 anos, né? Ou principalmente aqueles que foram presos, que os desaparecidos, os torturados, aqueles que foram mortos, exilados, né? Mas é evidente que isso daí corroboraria para que as pessoas pudessem até entender, se ele quer passar uma borracha, então daqui a um tempo a gente faz outra história dessa. Eu acredito que essa responsabilização dos militares e dos civis que estavam envolvidos em toda essa trama, né, que culminou no 8 de janeiro do ano passado, no 8 de janeiro de 2023, já poderia ser o suficiente para que ninguém tentasse mais comprometer essa nossa, como você disse, jovem democracia.